Então vamos relembrar agora, conhecer a trajetória desse astro. Coragem. Desse astro. Ô Mick Jagger, vamos começar por onde aí? Qual que é o planejamento que a gente fez aí? A Wikipédia? Vamos Wikipédia. Wikipédia é legal, eu gosto da Wikipédia. Eu também gosto. Eu gosto da Wikipédia. Vamos ver a Wikipédia do Vitor Pereira. Nossa, fala a verdade. Olha lá, vamos lá, Mick Jagger. Aí, ó, tá aí. Vitor Manuel de Oliveira Lopes Pereira. Espinhos. Espinho, conhece essa cidade? Vocês conhecem? É uma cidade litorânea de Portugal. É. É litorânea. É litorânea? É. 26 de julho de 68, você nasceu em 65. Que 65? 57. 57? É, 57. Vocês são, tá pertinho. 68, quantos anos tem? Eu sou ruim de matemática. Ele tem 11 anos mais 54 mais anos. 54 anos. 54 anos. 54 anos, conhecido como Vitor Pereira ou Vitor Tá. Vitor tá fudido, né? Tinha que falar isso daí, desculpa. Não tinha que deixar passar, né? Foi jogador, teve uma carreira modesta, tendo jogado na base do Sporting de Espinho, time que eu nunca ouvi falar, Avanca, Avanca. Oliveirense. Desses times eu nunca ouvi falar. Não precisa criar lá não. Esmoriz. Esmoriz, Estarreja, Fiães, São João de Ver e Lobão. Equipes de ponta. Podia ter pulado essa parte aí. Se eu fosse como ele, jogador eu aí, apagava dá isso. um jeito. Não joguei não, não esquece isso aí. Ficou mais feio agora. Jogou como, Tá louco. jogou como volante, né? Bom, a gente não tem nenhuma recordação dele como jogador. Como treinador, ó, formado em educação física, né? Então, parabéns pra ele, pelo menos estudou. Pelo menos isso. E, bom, acabou o nível de treinador como o segundo melhor aluno da turma, ó, com uma média final de 19 valores. O que significa isso em português de Portugal? Personagem, velho. Nossa ideia. Vamos lá. Aí, Integrando a equipe técnica. Segundo melhor da turma. Como parabéns pra ele. Foi Tinha assist- dois, Só tinha sabia? dois. Você não tá sabendo? Tinha dois Só tinha dois. Ah, tá bom. Só então. tinha dois alunos. Você não tá sabendo? Puta, e onde esse cara foi se enfiar, bicho? Entregou a equipe técnica, começou no Gondomar. Esmuri foi assistente de José Guilherme, grande José Zé Guilherme. Guilherme, você não lembra dele? Lógico É que nome lembro. de cantor de Lógico música que- romântica. Como eu vou me esquecer do famigerado do José Guilherme? Na temporada 2002/3 chegou para treinar a equipe de juniores C do Padrão. Mas é um currículo assim invejável, Fantástico. né? Fantástico. É invejável, né? E desempenhou as mesmas funções do Padroense no Porto na época seguinte, 2003/2004. Aí temos uma grande passagem aqui pelo São Joanense. São Joanense. Né, ó lá. Grande São Mas não é Joanense. São Joanense, é aqui de São João Del Rey? Não, como é que chama a cidade aqui do interior de São Paulo? São Joanense é... Cidade do Demúcio, pô, caramba, o locutor da Globo. Não conheço. São João. Como é que é? Não conheço. Esqueci o nome. Bom, substituiu o Luiz Castro. Não conseguiu promover ao escalão superior a equipe a terminar na 5ª posição. Manteve-se na B e Vitor Pereira também, mas em outro clube. Aí foi pro Sporting Espinho. Experiência, falhando por pouco a subida da Liga de Honra, também não conseguiu acesso. Puta lá, miséria, hein? Aí vamos lá, Rapaz. Mick Jagger, sobe aí. A carreira dele acho que começa mesmo aqui de verdade, né? No Porto. Sem sacanagem agora, no Porto, né? Sim. E o Porto, eu acho que é o Não, primeiro. ele ganha 2 campeonatos lá, né, gente? Eu acho que é o primeiro trabalho aí. Não, ele é campeão, ele é bicampeão lá, né? Em 2007 retornou, mas ele voltou mas calma aí, ó. Primeiro foi pro Sub-15. Então ele era ainda um treinador que não era, né? Não estava estabelecido. Depois Santa Clara, em 8, 9 e 10. Tarefas de treinador adjunto. E depois tal. Aí ele vai indo. Quando é que ele se firma aí Quando no o André Porto? Vilas Boas vai pro Chelsea em 2011, tá vendo? Ele assina o primeiro contrato dele, Então- 2 temporadas como treinador, head coach, né, do Porto. Então, como head coach, ele tem o quê aí? 10 anos, 11 de 12? anos. 12 anos de profissão, né? 12 anos de profissão. Conquistou seu primeiro título oficial da carreira em agosto de 2011, após ter levado o Porto à vitória na Supertaça Cândido Oliveira. Mas não deu nada também. Essa super Que é isso aí? taça Cândido Oliveira, se eu não estou enganado, é a Copa do Brasil deles lá. Ah, Tá. Cândido Entendeu? Oliveira. Acho, hein? Acho. Depois o Mick Jagger dá uma clicada nisso aí e vê isso aí pra nós. Beleza. Então foi Que isso tem, aí. desculpa, Fernando, que tem 3, 4 times que disputa também, né? Que briga pelo título. Diferente daqui que... Não, não dá lógico. pra comparar. É, Não dá pra diferente comparar o daqui que português tem... com o brasileiro, É lógico. Porto, Sport, Benfica e Braga, os Não quatro. não dá pra comparar. Depois, em abril de 2012, venceu seu primeiro título de campeão nacional como treinador principal, né? Conquistou essa taça aí que a gente falou agora, venceu a Acadêmia e conquistou
tricampeonato nacional. É o campeão. Essa taça aí que ele ganhou é aquela taça igual ele perdeu agora pro Palmeiras. Ah, tá, isso é o campeão da É isso. português pelo com o amor de campeão Deus. Não é Supercopa, não, Supercopa. É tipo É, isso. é, Supercopa. Isso aí, É um beleza. amistoso. Então é pior ainda que uma Copa do Brasil se ele tivesse vencido. não, seria a Supercopa do Brasil. E depois ganhou o segundo título da Primeira Liga lá em Portugal. Então, o Sormani, pode passar, pode subir aí, Mick Jagger. Vamos deixar aqui parado no Al-Ali. O que você acha que o Vitor Pereira representa como treinador lá em Portugal por essa passagem aí no Porto? Não tá no primeiro escalão. Não? Não. Não é... Não. Mas ele lá não é mais conhecido, assim, mais respeitado que o Jorge Jesus? Olha, a informação que eu tava aqui na minha memória é que ele tinha vencido 2 campeonatos portugueses com o Porto, mas nós estamos vendo aí que são 2 taças, Cândido, né? Vai chegar nos títulos todos ali dele, a gente já vê. Tá lá que ele ganhou o campeonato grego. Ó. Então calma, não chegamos lá ainda. Pera, meu Opa, filho. opa. Não, por esse currículo até agora, é um currículo bem modesto. Bem modesto. Chicão, você não jogou em Portugal, né? Não, eu tive uma proposta pra ir pra lá e não fui. De quem? Benfica. E por que recusou? Porque não valia a pena sair do Corinthians. Financeiramente... Tá vendo? É isso aí. É isso que é ídolo, né? Financeiramente era uma coisa que não ia mudar a minha vida, porque eu não vou ficar aqui falando... Porque o atleta, quando muda de clube, ô Alfinete, muitas vezes é pelo dinheiro. Só que o cara não vai falar. O cara não chega num programa de televisão e fala, não, tô saindo, vou fazer minha independência financeira. O cara não chega a falar isso. E lá na época não ia fazer a diferença. Então, só que eu tenho 6 anos de Corinthians que marcou a minha história. Eu não trocaria isso. O campeonato português, ele não é tão atrativo assim pro atleta. De repente, se ele quer fazer uma ponte para outro clube, pode ser. Até fazer a porta de entrada, né, nas principais ligas da Europa. Você pode fazer uma boa Champions League, uma coisa assim. Depois, de repente, a hora que você percebe, você tá na Premier League, você tá no Campeonato Espanhol. Mas faz tempo que eles não chegam legal, né? Os times de Portugal, o Benfica né? tá bem. O Benfica passou agora, o Benfica tá bem agora. Tá nas quartas. Exatamente. Meteu 5 no Bruges, né? Da Bélgica. Fora, 2-0 e ganhou uma 5-1. Beleza. Então, depois disso aí, Olympiacos 2015, né? Campeão da Superliga Grega. E em 23 de maio de 15, campeão da Copa da Grécia, que deve ser tipo essa aí também. Não, pode ser que seja a Copa da Grécia é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil deles. Então, bom, tem 2 títulos lá na Grécia. Na Grécia foi onde ele falou que saiu de Camburão. Que também tem 2, 3 times. Que é o Fenerbahçe, Panathinaikos Então. e o AEK, parece, os 3. Tem que ganhar. Eu quero ver ele ganhar aqui no Brasil. Então, estamos vendo. O futebol grego, a Liga Grega Não, esquece. Imagina. É fraco, mano. Série B. Mas os caras lá são malucos, né? Não, eles são muito fanáticos. Isso é diferente. Turquia e Grécia, os caras são muito fanáticos. Muito. O fanatismo é uma coisa impressionante. Aliás, na Grécia e na Turquia, o basquete, ele tem mais popularidade do que o futebol. Ah, é mesmo? Sim. O basquete é superior lá. Basquete, mas eles são muito fanáticos. Muito. Galatasaray e Fenerbahçe lá, meu Deus, para o país é briga, todo jogo é confusão lá. É tenso. Teve proposta de lá também, Não. Chicão, da Grécia? Não. A Grécia seria Lá legal não. pra conhecer pelo país, né? Pela história, né? Imagina conhecer a Grécia. Mas o que você acha dessa passagem dele aí na Grécia? Credencia ele ganhar alguma moral? Ou... Mudou nada no currículo até agora. Nada. Continua sendo Cara, nos clubes que ele passou e que a gente vai ver, Alfinete, ele é meio que obrigado a vencer, cara. Eu tô aguentando. O Alfinete vai ler do 1860 Murcha. Eu vou rachar o bico. Mas Já o vi Munique ali, velho. O Munique 1860 foi um time muito tradicional. Ele, claro, Tradicional porque é de 1860. Mas ele incomodava o Bayern, incomodava os times. Exato, mas aqui é o Bayern de Munique, entendeu? Não, mas tem uma... Antes da gente chegar lá, tem uma interessante ali, que ele foi pro Fenerbahçe e em 15 de agosto foi demitido do clube turco após um desentendimento com a direção causada por uma alteração tática feita pelo treinador e que estaria fora daquilo combinado com as duas partes. Mas aí não pode. Qual que é a leitura que você faz dessa informação? Refere no diretoria trabalho tá dele. errada aí, né? Também acho. Lógico. Não pode, isso Aí não tá pode errado. ser. Tá errado. Você tem que dar liberdade. Lugar nenhum pode existir isso. O diretor quer comandar a parte técnica do treinador, aí não faz sentido. Quando eu fui auxiliar do Boa lá, do Boa Esporte com o Daniel Paulista lá, o cara, um dos irmãos lá, chegou, tem que fazer isso, fazer.
Mas então não precisa da gente aqui, ó. Se você já tem a solução. Ué, se você sabe, assume, lógico. O cara não pode fazer isso. Bom, isso é o que tá escrito aí, a gente não tem mais informações da... Mas a gente, teve um atrito. Então, né? Só para lembrar, pera um pouquinho. Ele foi campeão português 11 e 12, 12 e 13. Ele foi bicampeão. Então, bicampeão português. Então, eu não sei se a gente não passou Pode ser que a gente tenha pulado. Mas no final a gente vai ver os títulos todos aqui. Não. Ali em cima, quando aparece Porto, aparece o Porto, olha lá, ó. Mick Jagger, baixa esse texto aí pra nós também. Entendeu? Na parte do Porto, aqui, ó, Porto. Eu assinou o contrato, conquistou seu primeiro título, pode levar o Porto a Super no dia 29, venceu o primeiro título de campeão nacional com o treinador principal. Tá aí. Isso. Então, ele 12 novamente aqui, ó. Isso, exatamente. Então ele era bicampeão, exatamente. Beleza, tá ali no cantinho ali, não tá? Isso, não, os títulos não estão ali ainda. Embaixo. Mas a gente vai ver lá embaixo. Então, nesse momento, ele é bicampeão português. Não é o primeiro escalão da Europa, mas já é alguma coisa. Já, pô, é campeão português. E foi rebaixado lá também. Vamos ver. Depois ele... E gostosinho. Depois o Munique aí, 1860. O cara foi pra terceira divisão. Ele tava na segunda divisão na Alemanha. Do Munique, é isso que eu tava lendo antes de chegar. Não aguentei, o Munique 1860 tava na segunda divisão. Ele conseguiu levar os caras lá, o Mick Jagger colocou pra nós. Atenção, torcida do Flamengo, olha lá. Foi rebaixado para a terceira divisão. Mas se o Flamengo cair esse ano, vai dar. Não, e ele saiu do Fenerbahçe. Quando você acha que o cara vai dar um salto na carreira, olha pra onde ele foi. Ele deu quantos passos pra trás aí? Eu não sabia disso. A segunda divisão do campeonato. No Fenerbahçe você saiu pra cair. Será que o Marcos Braz entrou na Wikipédia? Mas é importante dizer o seguinte. A segunda divisão do campeonato alemão é uma divisão forte. É forte. Tanto que o dinheiro é a Bundesliga B, tá? A segunda divisão é a Bundesliga, tem a Bundesliga A e tem a Bundesliga B. E o dinheiro que é da televisão é repartido igualmente entre séries A e B. Claro que o Bayern ganha mais, por tudo que a gente já sabe, tá? Mas o pacote não é que uma parte maior é destinada para a Bundesliga e a menor fica para a Bundesliga B. Não, é dividido igualmente. Eles tratam, que nem na Premier League, tem a Championship, né, que é a segunda divisão da Inglaterra. Eles dão muita importância. Então, estar na segunda divisão da Alemanha, claro que não é nobre para ninguém, entendeu? Mas não é também o fim do mundo. Não é mas ser rebaixado. Ir pra terceira, o erro aí é doído. Mas o erro aí, então, é só o treinador, né? Que contrataram errado, de repente. É óbvio que a gente não conhece o elenco. A gente tá só fazendo aqui uma análise bem superficial, até porque não temos tempo pra isso, né? Mas beleza. Bom, foi rebaixado. Mas caiu pra terceira divisão. Caiu pra terceira divisão. Não tem como tirar. Tá lá. Aí, ó. Terceira divisão. Os caras podiam falar isso, velho, aqui, hein? Ia ser sensacional. Terceira divisão. Galera dos outros clubes aí, entrem na Wikipédia e veja que o VP foi pra terceira divisão do campeonato alemão, hein? Muito bem. Bom, depois Xangai Port, né? Essa época aqui, ô Chicão, é a época que tem aquela debandada pra China. Muita gente foi pra China. Tinha muito dinheiro aí, né? O governo liberou um dinheiro lá e tava todo mundo indo pra lá. Todo mundo dos teus parceiros, dos teus companheiros lá, quem que foi pra China? O Renato, o Gil... Aquele time de 2015 foi todo mundo embora. Lá também, né? Nesse 17 saiu do Palmeiras, acho que foi do Atlético. O Oscar teve lá também. O Tevez tá ainda, né? Acho que ele ainda tá lá. O Tevez foi pra lá, foi a maior venda da história lá, de tudo. Foi essa época aí. Teve essa debandada pra China. Pato foi. Pato. O Jadson foi. Felipão, então o Mick Jadson. O Jadson foi no time do Luxemburgo. Muita gente foi pra China aí nessa época e assinou o contrato com o vice-campeão Xangai Port, substituiu o outro português que tava lá, foi campeão do chinesão 2018, olha lá. Só um detalhe, foi o André que saiu também lá, não foi, André? O André tá ali, ó. Então, não, saiu lá do Porto. Tá. Ele vai o detalhe, então aqui ele é uma indica. indicação dele. Ele indica. É o André Vilas-Boas tá indicando ele. Ele vai indicando. Ele vai onde o cara vai saindo. Vou sair, já tem um aí. Chama o VP porque ele é pior que eu. Tapa-buraco do Vila. É isso? Eu não sei, você que tá falando. É melhor não falar se trapar-buraco do André Vilas. Você tá louco. Mas não é? Deixa o buraco aberto. Foi o Chicão que viu esse buraco. Eu sou bem detalhista, cara. Pô, já lembrei lá do Porto. Aí. Pois é. Olha, depois do Fenerbahçe, o que acontece? E ganhou aqui também, peraí, ganhou também a Supercopa da China. Então foram dois títulos ele tem um título nacional e tem a Supercopa da China, tem 2 campeonatos com
com o Porto. Isso. E no Fenerbahçe ele ganhou uma Copa... Aí tá aí embaixo aí. Depois ele volta pra lá. Após uma passagem em branco, foi demitido do clube turco. Então, antes dele chegar no Corinthians, o currículo dele era esse aí. Era isso aí. O que você acha do currículo dele até chegar ao Corinthians? Cara, dá pra pensar se contrataria ou não, viu, Alfinete? Não era de verdade, cara. Mas eu acho que ele já era o segundo nome lá. Tinha um outro nome. Não, foi Ele que não não era o aceitou. principal. Quem que era o... Gaúcho. Não, tinha era um outro português. Era um Eu outro esqueci português. o nome. Eu não lembro o nome Português também. que não aceitou. Não é o que foi pro Botafogo? O Luiz Castro, era ele. É esse o mesmo. nome era ele. Exato. E O nome era depois Luiz surgiu Castro. dele. Ainda bem que não veio também, que é ruim também. Nossa Pelo amor de Deus. Aí, mas só que na contratação, eu sei um pouquinho, porque os caras perguntam pra jogador também, que Então vai trabalharam com o Vitor. E falaram bem dele. Campo. Não falaram bem como pessoa. É outra situação. E aí a diretoria decidiu por ele. E também na época, Alfinete, era o Silvinho que era o treinador, né? Isso. Comentários. Mas o Fernando Lázaro, né? É. Tinha feito essa No ponte. Paulista, mas assim, existe que o time não estava bem, tinha aquela desconfiança de que poderia brigar pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e aí contrataram ele. Sim. Não foi tão bem assim no Brasileiro para brigar por título, até porque eu achei que não tinha um elenco para brigar por título, mas conseguiu chegar numa final de uma Copa do Brasil. O Corinthians, Não, o Corinthians Assim, eu acho que o melhor trabalho dele de no todos... Corinthians não é ruim. Isso, Não é de ruim. todos os Eu também trabalhos dele aí... acho um bom trabalho. Ele faz uma final de Copa do Brasil, ele coloca o Corinthians na Libertadores. Pode voltar pra tela cheia perde nós pro aqui, campeão, Mick né? Jagger. Na Libertadores ele perdeu pro atual campeão que foi o Flamengo. Exatamente. Isso aí. Deixa o Então, GC assim, aí pra nós. Então assim, ele perdeu pro Flamengo, que foi atual campeão da Libertadores, chegou na final da Copa do Brasil e classificou o time pra Libertadores, cara. E tem Como treinador o trabalho ali... dele no Corinthians não é ruim. E tem uma outra não é. coisa também que tem que ser dita sobre o trabalho dele no Corinthians, é que muitos jogadores chegou no meio do trabalho. O Vera chegou no meio do trabalho, o Yuri também chegou depois, o Mas Mantuan... isso acontece em todo time. Todo time, os caras vão chegando... Mas tem também, Alfinete, essa questão das contusões. Porque o Fagner ficou 10 jogos fora, o Renato ficou 10 jogos fora, ele perdeu esses caras também. E mesmo com toda... Não, Acabei de o falar, trabalho dele contra não o é Boca, ruim. o O trabalho Corinthians dele não é remendado ruim. conseguiu No Corinthians eliminar o foi Boca. bom. Né? Foi um bom trabalho. No O Flamengo Flamengo se tá sendo empolgou com o horrível. que viu. É, Com o que já- viu. Se empolgou com o que viu e se deu É, com já